Todo mundo está vendo aí o compartilhamento de tela? Sim, eu tô. Pronto, galerinha. Vê só. Esse foi a nossa aula de sexta-feira passada, tá certo? O trabalho, ele tá aqui dentro desse slide. Esse slide eu coloquei ontem novamente no grupo, né, do 8º ano, para vocês terem acesso. Mas aí eu vou explicar de novo esse slide hoje. E nesse slide está o trabalho. Eu vou falar do trabalho novamente, até para vocês serem multiplicadores dessa informação, tá certo? No grupo de vocês. Então, eu vou explicar, né? A gente tem aqui 3 momentos sobre essa aula. O primeiro momento é explicar para vocês um pouco a respeito dos polígonos, né? Os polígonos do nosso dia a dia e os polígonos na natureza. Quem aqui assistiu essa aula semana passada? Quem assistiu? Carlos assistiu? Sim. Joana assistiu? Eu não. José Álvaro? Sim. Maria Júlia? Eu assisti o vídeo no YouTube, professor. Foi mesmo? Pronto. Veja só, galerinha. Essa aula aqui é sobre os polígonos, né? Alguns polígonos que a gente encontra na natureza. Deixa eu ver se vocês estão lembrados aqui da aula passada. Qual o primeiro polígono que nós podemos construir com segmentos de reta, galerinha? Em qual figura? Triângulo. Triângulo, né? O nosso primeiro polígono é o triângulo. O primeiro polígono ele pode ter 3 lados e o polígono que tem 3 lados é chamado de triângulo. Nós não podemos formar um polígono com apenas 2 lados, porque a gente não consegue fechar essa figura. E para ser polígono, essa figura tem que ser fechada, não é isso? E aqui eu tenho alguns polígonos do nosso cotidiano. Ó. Aqui essa colmeia, né? Ela é feita de hexágonos aqui pelas abelhas. O hexágono é um polígono que possui 6 lados. Se vocês olharem essa bola de futebol, né? Ela tem alguns gomos nela que a gente chama de gomos. A gente tem os gomos em branco e os gomos em preto. Esses gomos em preto, eles possuem 5 lados. Como é o nome do polígono que possui 5 lados, gente? Pentágono. Pentágono, né? Esse prefixo penta significa 5, né? Ágono significa ângulos. É um polígono de 5 lados que também possui 5 ângulos, né? Então, esse polígono aqui de preto, ele é chamado de pentágono por ter 5 lados. E esse polígono de branco, alguém sabe o nome dele? Ele possui 6 lados. Hexágono. Hexágono, né? Alguém sabe o nome do polígono de 7 lados? 8 é de octógono. O polígono... Sexólogo. Não. O polígono de 7 lados é chamado de heptágono. Começando com H, tá certo? Heptágono. O polígono com 8 lados, alguém sabe o nome? Octógono. Octógono. O polígono com 8 lados é chamado de octógono. O polígono com 9 lados, gente, é chamado de eneágono. O polígono com 9 lados é chamado de eneágono. E o polígono com 10 lados é chamado de decágono. Então, vamos lá. Primeiro polígono. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Todo mundo está me vendo aí? Aham. Então, olha só, galerinha. O primeiro polígono é o triângulo, que possui 3 lados. Depois vem os quadriláteros, né, que possui 4 lados. Eu tenho vários tipos de quadrilátero. Nós temos o quadrado, o retângulo, o trapézio, o losango. O losango é aquela figura pintada de amarelo na bandeira do Brasil, tá certo? Então, temos os triângulos e os quadriláteros, que já são bastante conhecidos de vocês, certo? Aí, depois dos quadriláteros, vem o pentágono, que é o polígono com 5 lados. Depois vem o hexágono, que é o polígono com 6 lados. Depois vem o heptágono, que é o polígono com 7 lados. Depois o octógono, que possui 8 lados. Depois o eneágono, que possui 9 lados. E depois vem o decágono, que possui 10 lados. Depois do decágono, a gente tem o undecágono, que possui 11 lados. Depois tem o dodecágono, que possui 12 lados.
O 13 e o 14, eles não recebem nomes especiais, mas existem. Temos o polígono com 15 lados, que chama-se pentadecágono, né? Com 5 lados, pentágono, com 10 lados, decágono. A junção de 5 com 10 se transforma em pentadecágono. 16, 17, 18, 19 também não possuem nomes especiais, mas eles existem. E o polígono com 20 lados é chamado de icosságono. O polígono com 20 lados é chamado de icosságono. Galerinha, quanto mais lados a gente vai colocando num polígono, o polígono vai cada vez mais se assemelhando a um círculo. O primeiro polígono triângulo, ele não tem nada a ver com o círculo, né? Nada a ver. Mas aí olha aqui o pentágono nessa bola de futebol, né? Ainda não parece com um círculo, aí tem um hexágono, mas quanto mais lados vocês colocarem no polígono, cada vez mais ele vai querendo se assemelhar a um círculo. Ele nunca vai chegar a ser um círculo, porque o círculo ele não possui lado. O círculo é um corpo redondo, como vocês sabem, né? Mas quanto mais lado a gente vai colocando no nosso polígono, mais ele vai se assemelhando a um círculo, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida? Não. Nenhuma, né? Então, vamos passar adiante aqui, ó. Né? Aqui eu falo um pouquinho, né, dos polígonos na engenharia. A gente tem aqui uma ponte, né? Essa ponte ela chama-se Hercílio Luz, que ela se encontra lá em Santa Catarina, tá bom? E aqui eu tenho alguns polígonos e algumas rochas, né? Que essa rocha aqui é Calçada dos Gigantes, né? Chamada de Calçada dos Gigantes. Ela é localizada no litoral nordeste da Irlanda. Então você pode ver, ó, que nessa ponte aqui, por exemplo, a sustentação aqui, onde eu estou passando com o som do mouse, ó, é feito por triângulos. E a sustentação aqui nessa parte vertical é formada por losangos, que são quadriláteros. Então, os polígonos, eles estão presentes na engenharia, na arquitetura, em vários locais, né? Na casa de vocês, se vocês olharem, existem diversas figuras geométricas, não é isso? Ou eu estou enganado? Não existe figuras geométricas na casa de vocês? Sim. Sim. Quando você olha para algum objeto da sua casa, pode lhe lembrar um retângulo, pode lhe lembrar um triângulo, né? Você olha para o seu ventilador, lembra um círculo. Então, vai lhe lembrar vários polígonos aí, as coisas que tem na sua própria casa, ok? Vamos continuar aqui. Aqui, ó, eu tenho algumas formas geométricas que nos lembram polígonos, né? Então, outras formas presentes em nosso cotidiano, o que lembram? Com que figuras geométricas se parecem? Note aqui que eu tenho sinalizações de trânsito. As sinalizações de trânsito também lembram polígonos para a gente. Por exemplo, a placa de pare, né? E todo mundo, eu acredito, que já viu essa plaquinha em algum momento da vida. Vamos contar quantos lados ela tem. Aqui, começando por esse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Como é chamado um polígono com 8 lados, gente? Octógono. Octógono, né? Aí aqui eu tenho uma esfera, ó, que é uma bola de futebol com dois tipos de gomos. O preto representando o pentágono e o de branco representando o hexágono, né? Pentágono 5 lados, hexágono 6 lados. Note que aqui eu tenho um cubo mágico, acredito que todo mundo também já viu, ou até tenha um cubo mágico, né? Ele lembra quadriláteros, né? Quadrados. Aqui eu tenho uma placa, né, dizendo que pode circular de bicicleta e ela tem a forma de um triângulo, né? Essa placa de trânsito ela tem o formato de um triângulo, que é o nosso primeiro polígono. Aqui eu tenho alguns limões, né, laranjas, né, que essas partes dele lembram um círculo e aqui dentro lembra triângulos, tem triangulações. E aqui eu tenho um mosaico que lembra vários polígonos, né, quadriláteros, eu tenho aqui triângulos, tenho vários polígonos, tá bom? Então, eles estão presentes no nosso dia a dia. O nosso segundo momento, né, é falar um pouco dos polígonos e suas classificações e suas nomenclaturas. Primeiro, a gente tem que saber o que significa a palavra polígono. Essa palavra polígono, ela tem origem grega e ela é dividida em duas partes, poli e gon. Poli significa muitos e gon significa ângulos. Então, polígono é uma figura que possui muitos
ângulos, tá certo? Por exemplo, o triângulo possui 3 ângulos, quadrilátero, 4 ângulos, pentágono, 5 ângulos. O número de lados que o polígono tem é o número de ângulos que ele também possui. Né? Se o polígono ele possui 4 lados, consequentemente ele vai possuir 4 ângulos. Se ele possui 10 lados, ele também vai possuir 10 ângulos. Tá bom? Então, o que seria polígono? Qual é a definição de polígono? Polígono é uma figura plana, limitada por uma linha poligonal fechada, né? A gente tem que fechar essa figura. Ou seja, os polígonos precisam ser figuras fechadas, né? Eu não posso formar um polígono com 2 retas, porque aí eu vou deixar essa figura ainda aberta. Mas se eu traço uma terceira reta, aí eu formo um triângulo, que é o nosso primeiro polígono, tá bom? E aqui tem a origem, né, do nome polígono, como eu falei para vocês. Poli significa muitos e gon significa ângulos. Então, polígono é uma figura com muitos ângulos, ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Aqui eu tenho ó, as figuras, o nome e a quantidade de lados, né? Aqui eu tenho um triângulo. O triângulo, ele possui 3 lados, né? Aqui eu tenho o quadrilátero. Esse quadrilátero aqui é um trapézio. O quadrilátero, ele possui 4 lados. Aqui eu tenho o pentágono. O pentágono possui 5 lados. E aqui eu tenho um hexágono que possui 6 lados. Galerinha, eu não só tenho esses elementos no polígono não, tá? Eu não só tenho ângulos e lados não. Alguém poderia me dizer mais 2 coisas que tem no polígono sem ser ângulos e lados? Vértice. Vértice. O que são os vértices? O que são os vértices? Olhe para a telinha da gente. O que são os vértices? Alguém poderia dizer? Hein, gente? O que são vértices? São os lados? Não. São o quê? Não. Calma, errei. Gente, os As vértices, pontas. as pontas, as extremidades. Galerinha, os vértices é a união de 2 lados. Ó. Por exemplo, esse lado, onde eu estou passando aqui o cursor do mouse, com esse lado, vai formar uma pontinha. Né? Então, os vértices são a junção de 2 lados. São sempre as extremidades. Então, o triângulo ele possui 3 lados, 3 ângulos e possui também 3 vértices. Os quadriláteros também possuem vértices, no caso são 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos. O mesmo número de lados é o mesmo número de ângulos e o mesmo número de vértices. Sempre, tá certo? O pentágono possui 5 lados, 5 ângulos e 5 vértices. O hexágono possui 6 lados, 6 ângulos e também 6 vértices. Alguma dúvida nisso? Não. Alguma dúvida? Hein, gente? Vamos interagir, galera. Isso é uma sala de aula, tá bom? Alguma dúvida? Continuando aqui. Não. Continuando aqui. Alguém sabe mais alguma coisa que tem no polígono? Eu ainda vou dar uma dica. Existe mais um elemento que tem nos polígonos, menos no triângulo. Alguém poderia dizer o que seria? Começa com a letra D. E aí, gente? Alguém se Eu ia lembra? falar denominador. Ia falar o quê? Denominador. Não. Existe um elemento, né, nos polígonos, exceto, menos, né, no triângulo. Começa com a letra D. Sabe o que é, galerinha? Eu falei na semana passada, viu? Diagonais. Né? Por exemplo, o quadrilátero ele possui 2 diagonais. É você puxar desse vértice para esse aqui, ó. Acompanha aqui o cursor do mouse, ó. Isso aqui seria uma diagonal. E aqui, ó, outra diagonal. O quadrilátero ele possui 2 diagonais, tá certo? O pentágono possui 5 diagonais. É o único polígono que o número de lados é o número de diagonais. O hexágono possui 9 diagonais. Né? Professor, e como é que eu vou saber quantas diagonais possui um polígono? A gente vai ter uma aula apenas de diagonais. Vai ter uma fórmula e através dessa fórmula você descobre quantas diagonais tem qualquer polígono. E o único polígono que não possui diagonais é um triângulo, tá certo? Aqui são os elementos do polígono, como eu falei agora. Né? Os pontos A, B, C e D
são os vértices desse polígono, né? Eu trouxe um quadrado para vocês, um quadrilátero, né? Aqui, ó, A, B, C e D são os vértices dos polígonos, as extremidades. Os segmentos AB, BC, CD ou AD são os lados do polígono. AC e BD é o que eu falei agora. De A até C e de B até D são as diagonais dos polígonos. E aqui A, B, C e D são os ângulos internos do polígono. O quadrilátero ele possui 4 ângulos de 90 graus, tá certo? 4 ângulos retos. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida? Não. Nenhuma. E o terceiro momento é a respeito do nosso trabalho, né? O que vocês vão fazer e vão me entregar até sexta-feira. Eu vou dizer como vocês vão me entregar esse trabalho, tá certo? E quero que vocês multipliquem essa informação com os colegas de sala de vocês, tá bom? Tanto com o 8º ano A, como com o 8º ano B. Galerinha, naquele grupo de WhatsApp que eu entrei, ele só tem o 8º ano A ou tá mesclado ali, A e B? Só o A. Só o A. Vocês sabem se existe um Eu grupo não tô do nesse 8º... grupo não, então. Oi? Tô nesse grupo não, do A não. Tem um grupo de WhatsApp do 8º ano A, tá certo? É bom quem não tiver entrar nesse grupo, porque lá a gente coloca várias informações importantes, inclusive o link das aulas para vocês, tá bom? Então vamos lá. O nosso terceiro e último momento é você montar o quebra-cabeça Tangram. O quebra-cabeça é esse daqui onde eu estou passando o cursor do mouse, ó, tá certo? Ele é em forma quadrada. Vocês vão montar esse Tangram através de dobraduras com a folha de papel ofício, tá certo? E depois, quando você separar essas partes, como vocês estão vendo aqui, ó, elas estão separadas. Eu tenho aqui 2 triângulos grandes, eu tenho esse triângulo médio, eu tenho 2 triângulos pequenos, eu tenho um quadrado e tenho aqui um paralelogramo. São 7 peças que tem esse Tangram. Vocês vão aprender como vai fazer esse Tangram, essa dobradura. Vocês vão recortar essas dobraduras e vão colar numa superfície dura para vocês conseguirem montar essas figuras. Se você deixar apenas no papel ofício, o papel ofício ele é muito molinho, vocês não vão conseguir montar essas figuras. Então, eu vou pedir para que, quando vocês recortarem, vocês coloquem colhem numa folha de emborrachado, ou colhem num papelão, né? Pegue uma caixa aí de sapato, sei lá, e recorte direitinho essas figuras e colhem, tá certo? Para ficar na superfície sólida, tá bom? Esse quebra-cabeça aqui, gente, é um quebra-cabeça chinês, né? E que ele também tem uma lenda, que eu vou deixar até o link para vocês aqui, para vocês verem a lenda do Tangram. Reza a lenda que existia um rei que ele pediu para um súdito dele, né? Fazer um espelho numa forma quadrada para o rei colocar na sala esse espelho. E assim esse súdito fez esse espelho numa forma quadrada e levou para o rei. Sendo que quando ele estava na metade do caminho, começou a chover bastante, né? E aí ele tropeçou e esse espelho caiu no chão e se quebrou em 7 partes iguais a essa que vocês estão vendo aqui. E aí esse súdito ele ficou muito apreensivo porque naquela época do rei, né, naquele reino, quem descumprisse uma regra do rei, né, fizesse alguma coisa de errada para o rei, era punido com a decapitação. E aí ele ficou com medo, né? E aí ele começou a tentar colar essas peças, montar, né, de novo, sendo que ele não conseguia. Toda vez que ele tentava montar, saía uma pessoa, saía um barquinho com uma pessoa no barquinho, saía uma casa, saía uma igreja, saía uma pessoa, saía animais, mas nunca saía o Tangram. E aí ele ficou pensando, ele disse, eu posso usar isso a meu favor. E aí ele foi para o rei, né? Chegou lá com o espelho todo quebrado, né? Iguais a essas peças aqui, ele disse assim para o rei, rei, além do espelho, eu fiz para o senhor um quebra-cabeça com esse espelho. E aí eles começaram a montar esses tipos de figura, né? E o rei gostou bastante, porque agora ele não só tinha um objeto, ele tinha 2 objetos, que era o espelho
e o quebra-cabeça para ele se divertir. E o rei adorou a ideia e o homem se safou da decapitação, né? A historinha do Tangram, né? A lenda do Tangram, que tem origem chinesa, é basicamente isso, tá bom? Então, galerinha, aqui tem, ó, a lenda do Tangram, tem um linkzinho aqui para vocês, né? E aqui, ó, você vai construir o seu Tangram com dobraduras. O que é que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de folha de revista, mas na verdade vocês não vão fazer com folha de revista, vocês vão fazer com folha de papel ofício, tá bom? Toda branquinha, né? Você vai usar também tesoura sem ponta para poder fazer os recortes, né? Daquelas peças, das 7 peças, cola e régua, tá certo? E aqui, ó, essa atividade pode ser feita de modo individual, veja passo a passo. Você vai pegar uma folha de papel ofício e vai fazer primeiro essas 2 dobraduras aqui, ó. Vai dobrar essa primeira parte aqui, essa parte aqui você vai descartar, porque se vocês perceberem, a folha de papel ofício ela é retângulo, é um retângulo. E só vai interessar para a gente a parte quadrada, tá certo? Como vocês percebem aqui, ó, o Tangram ele é quadrado, então a parte daqui de baixo ela vai ser descartada, que é essa partezinha onde eu estou passando o cursor do mouse, né? Mas aqui ele diz tudinho, ó. Depois que você descartar essa partezinha que tiver um quadrado perfeito, aí você vai dobrar ao meio e aí vai ficar esse vinco aqui, ó. Aí você vai descartar essa parte aqui e vai ficar só com o quadrado, né? Aí o quadrado vai ficar com essa linha pontilhadazinha aqui. E aí agora corte na linha indicada, você vai descartar essa parte, como eu falei, e vai ficar só com a parte quadrada, certo? E aí você vai começar a montagem, ó. Pegue o quadrado e aí você vai formar esses vincos aqui através de dobradura, ó. Primeiro dobra para cá, depois dobra para cá, depois desfaz. Aí você vai ver que vai ficar aquela marquinha no papel. Tá todo mundo entendendo até aqui? Tá todo mundo entendendo, gente? Eu tô. Tá, né? Pronto. E aqui, ó, depois você vai fazer essa dobradura aqui, ó. Aqui vai dizendo passo a passo. Aí depois desdobra, vai ficar com essa marquinha aqui de baixo. Aí depois, desculpa que eu passei muito. Aí vai ficar com essa marquinha aqui embaixo. Depois, você vai dobrar aqui novamente. Aí vai ficando com essa... Aí desdobra e vai ficando com essas marquinhas, ó. E aí você vai dobrando do jeito que ele está pedindo aqui. Essa aula já está no grupo de WhatsApp, tá bom? E aí você vai fazendo. Depois que você fizer essa última dobradura aqui do item 12, né? Desdobre todas as marcas necessárias para o molde do Tangram já estão feitas. Então, o molde do Tangram já está feito. E agora você vai recortar. Quando você recortar, você vai perceber que você vai ter 7 peças no seu Tangram. Vão ser 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Sendo que quando você cortar, você vai ficar com as folhas de ofício. Essas folhas de ofício são muito moles. Aí você vai colar ela numa superfície dura. Pode ser papelão, pode ser folha de emborrachado, tá bom? E depois você vai pintar o seu Tangram, pintar esse seu ofício, né, que você colou. Você pode pintar igual ao que está aqui, ou você pode colorir do jeito que você quiser, contanto que nenhuma peça fique com a mesma cor da outra. Isso aqui é só uma ideia para vocês de cor, mas vocês podem pintar do jeito que vocês quiserem, não tem problema nenhum, contanto que não fique 2 peças com a mesma cor. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida? Não, que eu já assisti na outra aula. Pronto. Assistiu, mas não fez atividade, não foi? Vamos lá. E aqui você vai responder esse questionário. Esse questionário aqui faz parte dessa atividade, tá certo? Mas essa atividade aqui, esse questionário, a gente vai responder na semana que vem. Na verdade, era para a gente responder hoje, né? Se todos tivessem feito. Mas como ninguém fez, a gente vai responder na semana que vem. Que diz assim, ó, quais figuras foram formadas pela dobradura? É um questionário bem simples. Aí depois tem outra pergunta, qual o total de lados dos triângulos formados? Aí você vai contar quantos triângulos tem e depois multiplica por 3, já que os triângulos possuem 3 lados. Aí, qual o total de vértices e ângulos dos triângulos formados? Depois, qual o total de lados e ângulos do quadrado formado? Depois, qual o total de vértices diagonais do quadrado formado?
No total, quantos vértices, lados e ângulos há no losango formado? O losango é o paralelogramo. Quantos lados, ângulos e vértices no total foram formados no tangram? Essa é a última pergunta, tá certo? E a tarefa 13 é o seguinte, ó, construir algumas figuras propostas, como pato, vela, cachorro, gato e homem. Aí tem mais aqui, ó, algumas figuras extras, que são casas, igrejas e barcos. Aí você pode estar se perguntando, mas tio, eu não sei fazer essas figuras. Você vai procurar na internet, no YouTube, essas figuras, casas, igrejas, barcos, né? Pato, vela, cachorro, gato, homem e outras figuras, como se faz, e você vai montar. Depois que você montar essas figuras, você vai bater foto. Montei uma casa, bate uma foto. Montei um barco, bate uma foto. Montei uma igreja, bate uma foto. Montei um barco à vela, bate uma foto. Montei um cachorro, bate uma foto. Vocês vão bater essas fotos. Para que bater essas fotos? Porque aí você depois vai postar no Instagram para eu ver o trabalho de vocês. Vocês vão postar no Instagram, pode ser no feed ou nos stories, tanto faz. E você vai marcar o Instagram da escola, tá aqui, Universo Olinda, e o meu Instagram, que é esse daqui, ó, Lê, underline, Monde, underline, de, underline, Leonardo, tá certo? Você vai me procurar lá no Instagram e vai me marcar. E aí, quando você me marcar, eu vou poder avaliar o trabalho de vocês. Alguma dúvida nisso, gente? Não. Não? Além de postar no Instagram, coloquem no grupo do 8º ano o trabalho de vocês, tá certo? Porque aí a gente atinge mais gente. Eu não tô no grupo, eu tô sem WhatsApp. Tá sem WhatsApp, mas tem Instagram? Tenho. Pronto, aí posta no Instagram, ok? E peço para vocês também divulgarem esse trabalho e digam para o pessoal que é valendo nota, tá bom? Gente, essa aula de hoje, esse slide, ele está no grupo do 8º ano, tá certo? Ele está no grupo do 8º ano. Esse slide está no grupo do 8º ano. Se você não está com WhatsApp, algum problema com WhatsApp, pega o WhatsApp de alguém, de papai, de mamãe e entra no grupo para ter acesso a essas atividades que a gente está colocando lá. Tá certo? Alguma dúvida, gente, na aula de hoje? Alguma dúvida? Não, né? Então, gente, vocês têm até quinta-feira. Olha, eu estou dando mais uma semana, até quinta-feira, para postar esses trabalhos. Na sexta-feira, quando a gente voltar com nossa aula, eu já vou voltar com a nota de vocês, tá certo? Dizendo aqui as notas de vocês. Mas para eu dizer as notas de vocês, eu preciso ver o trabalho de vocês no Instagram. Não esqueça de me marcar e não esqueça de marcar a escola. Alguma dúvida, gente? Não. Nenhuma, né? Pronto, galerinha. Então, por hoje a gente vai ficar por aqui, tá certo? E até sexta-feira. Quando for na quinta-feira, eu coloco lá o link da aula e vou essa semana ficar cobrando lá no WhatsApp esse trabalho de vocês, tá bom? Ok, gente? Tá certo. Tá bom, gente. Então, fiquem com Deus. Um bom final de semana, tá certo? Um bom trabalho para vocês. E até sexta-feira, ok? Tchau, gente. Um abraço. Tchau, professor. Tchau.